Olá de novo, voltamos então para a terceira parte da aula, para os exercícios 4, 5 e 6. Então, são dois exercícios de escolha múltipla e uma inequação com logaritmos. Então, diz o seguinte: seja A um número real positivo, tal que o logaritmo de A na base 4 é 1/2. Pede o valor disto, o valor do logaritmo de 16 ao cubo na base 16, menos o logaritmo de A ao cubo na base 4. Bom, este que está aqui, nós podemos já dizer quanto é que é, não é? Porque este que está aqui, como A é um número real positivo, nós podemos fazer todas as operações que quisermos. Portanto, este que está aqui é 3, este 3 pode vir cá para baixo, logaritmo na base 4 de A, e isto dá 3 vezes 1/2, que é 3/2. Portanto, este está feito. Agora, este podemos fazer de duas maneiras. Aliás, de várias, mas uma dessas maneiras é determinar ali o valor de A em função de escrever aqui A igual a 4 levantado a 1/2 e substituir ali. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Eu vou já apertar este aqui para baixo para não estar a vir cá sempre acima. Uma maneira, um primeiro processo é eu escrever aqui então, se quiserem aqui, primeiro processo. É eu escrever o logaritmo na base 4 de A, escrever o A como 4 levantado a 1/2, né? E 4 levantado a 1/2 é 2, né? Isto é a mesma coisa que ter A igual a raiz de 4, ou seja, A igual a 2. E portanto, se o A é 2, o logaritmo na base 16 de 16A ao cubo, eu posso separar isto assim, logaritmo na base 16 de 16 mais logaritmo na base 16 de 2 ao cubo. Bom, este que aqui está é 1, não é? E este que aqui está, podem passar o 3 para baixo, outra vez, logaritmo na base 16 de logaritmo na base 16 de 2, e agora aqui podem mudar aqui a base, por exemplo, para a base 2. Se mudarem para a base 2, tem o assunto resolvido. Não é um A? Hã? Não é um A em vez de 2? Então, mas o A é 2, não é? Ah, certo, tem razão, certo. Sim? Portanto, isto fica 1 mais 3 vezes logaritmo na base 2 de 16, logaritmo na base 2 de 2, desculpem, sobre o logaritmo na base 2 de 16. Portanto, mudei aqui para a base 2. Este que está aqui, 1, não é? E este que está aqui é 4, não é? Porquê é 4? Porque isto é a mesma coisa que ter logaritmo na base 2 de 2 à quarta, que dá 4, não é? Ou seja, se quiserem, o número que elevado a 2, não é? O número que eu tenho que elevar o 2 para obter 16 é o 4. Portanto, o que nós temos aqui é 1 mais 3 quartos. Reduzir aqui ao mesmo denominador dá 7 quartos. E, portanto, neste caso, o logaritmo na base 16 de 16 A ao cubo menos o logaritmo na base 4 de A ao cubo seria então 7 quartos menos 3 meios. E 7 quartos menos 3 meios, ia multiplicar ali por 2, dava 7 menos 6, 1 quarto, e portanto a nossa resposta seria A. Esta era uma maneira de fazer. Eu fazer isto assim, sem problema nenhum. E estava feito. Qual era a segunda maneira? A segunda maneira era não determinar o valor de A, como eu fiz aqui, e tentar encaixar aqui o logaritmo na base 4 de A. Neste aqui, eu faria sempre desta maneira, não altero nada. Mas este aqui, um segundo processo para este. Eventualmente há outros processos, pois se conseguirem fazer de outras maneiras, tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, temos aqui o logaritmo na base 16 de 16A ao cubo. Basicamente, o que eu vou fazer é muito parecido com isto, não é? Muito parecido, só que em vez de ter o 2, vou ter o A, está bem? Vou separar na mesma,
vou separar em logaritmo na base 16 de 16 mais o logaritmo na base 16 de A ao cubo. Este aqui dá então 1, não é? Este aqui é 1, nós já sabemos que este aqui é 1. Este 3 cá para baixo, não é? Isto fica 3 mais o logaritmo na base 16 de A. Pronto, e agora para eu poder usar isto, não é? Tenho de escrever este logaritmo na base 16 de A na base 4. Até isso que eu vou fazer. Vou escrevê-lo na base 4. Isto fica 3, 1 mais 3 vezes, escrevendo na base 4, fica o logaritmo na base 4 de A sobre o logaritmo na base 4 de 16. Ora, este logaritmo na base 4 de 16 dá 2, ou seja, o número que eu tenho de elevar, o número que eu tenho que elevar o número que eu tenho que elevar o 4 para obter 16 é 2, não é? 4 levantado a 2 é 16. Ou então, podem escrever aqui, isto é logaritmo na base 4 de 4 ao quadrado, não é? O 16 é 4 ao quadrado, que vai dar 2. Este que está aqui, por hipótese, é 1 meio. Portanto, o que eu tenho aqui é 1 mais 3 vezes 1 meio sobre 2, não é? Ora, 1 meio sobre 2 é 1 quarto, 1 mais 3 quartos, não é? 1 mais 1 mais 3 vezes 1 quarto, ou seja, 1 mais 3 quartos, e 1 mais 3 quartos é 7 quartos. E a partir daqui é a mesma coisa, é fazer o resto. Portanto, a segunda maneira para achar o valor do logaritmo, não é? Na base 16 de 16 ao cubo, podiam fazer desta maneira ou podiam fazer desta, é como vocês quisessem. E, portanto, temos a nossa resposta. Depois o que vamos fazer a seguir é a mesma coisa, não vou estar a fazer novamente. Portanto, temos este exercício feito, é um exercício de escolha múltipla, é recorrente em exame saírem exercícios de escolha múltipla com coisas deste tipo, está bem? O exercício 4 está feito, vamos avançar para o exercício 5, que eu vou também metê-lo cá para baixo, para ser mais fácil para mim. Este exercício envolve as mesmas coisas, portanto, eu tenho aqui a base, se quiserem, é a mesma. Dou aqui um logaritmo na base 5 de A e digo que ele é x, em vez de dizer que ele é 2, 3, 4, 20, digo que ele é x. Pronto. E quer saber a que é equivalente esta expressão. Então, eu agora posso aplicar aqui as regras que quiser. Por exemplo, posso aplicar aqui a do quociente, não é? Portanto, logaritmo na base 5 de raiz 125 levantado a x sobre 5a levantado a x é igual a quê? Agora, podia tentar escrever estes todos como um logaritmo na base 5, se quiserem também podem escrever, por exemplo, aqui que o a é 5 levantado a x e depois substituir este a aqui por 5 levantado a x e depois fazer contas, escrever isto tudo. Eu vou deixar isto para essa segunda maneira para vocês, ou seja, tentar escrever este logaritmo todo como um logaritmo na base 5 de 5 levantado a qualquer coisa, partindo disto aqui, está bem? E depois isto vai dar, obviamente, esta qualquer coisa que há de ser um destes valores aqui, está bem? Tentei fazer dessa maneira. Eu aqui vou aplicar as regras, está bem? Ou seja, não vou escrever o A, não vou escrever esta equação em ordem A, vou então aplicar aqui as regras dos logaritmos. Estamos só com números reais, todos positivos, isto é positivo, o A é positivo, portanto, podemos fazer aqui, isto é a mesma coisa de ter logaritmo na base 5 da raiz de 125 levantado a x, menos o logaritmo na base 5 de 5a levantado a x. Ok? 5a levantado a x. E isto é igual a quê? Bom, 125 é 5 levantado a 3. Portanto, eu posso escrever isto como logaritmo na base 5 de 5 ao cubo levantado a x, e agora aqui, levantado aqui um x, não é? E aqui raiz quadrada, menos, este que está aqui, eu posso separar isto assim. Logaritmo na base 5 de 5, mais, estão a ver, apliquei aqui a regra do produto. Logaritmo na base 5 de a levantado a x. Bom, e o que é que eu vou fazer aqui?
Este, vou passá-lo para baixo. Posso fazê-lo à vontade, porque o A é positivo. Tá bem? Isto é possível. Não se esqueçam que as operações com logaritmos só são positivos para estes objetos, não é? Aqui, como eu tenho aqui, x e y positivos, está bem? Só é possível dizer que isto é igual a isto se o x e o y forem positivos. É preciso ter algum cuidado com isso, está bem? Nós estamos aqui com tudo positivo. Isto que eu estou a dizer é para terem cuidado. Se eu vos der, por exemplo, uma função que tem domínio R, excepto 0, e vos digo que esta função é ln de x ao quadrado, certo? Vocês não podem chegar aqui e dizer que isto é igual a 2 ln de x. Isto não é igual a 2 ln de x. Isto é igual a 2 ln de x para x pertencente a R+, ou seja, para reais positivos. Tá bem? Aliás, se vocês forem ver os dois gráficos destas duas funções, vão ter aqui um gráfico, se meterem ln de x quadrado, dá isto aqui, ver? E se meterem ln de x, 2 ln de x, vão ver? Elas só coincidem em R+. Portanto, tem que ter muito cuidado quando fazem as operações, quando aplicam as propriedades dos logaritmos. Elas só são válidas para x e y positivas, só são válidas em R+. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Portanto, se forem, não há problema nenhum. Se não forem, cuidado, está bem? Não se aventurem muito. Portanto, aqui, este x pode vir para baixo, este aqui é 1, e este aqui posso escrevê-lo como logaritmo na base 5 de 5 levantado a 3x, tudo elevado a 1 meio. Esta raiz quadrada eu escrevia como levantada a 1 meio. E aqui fica então menos 1, certo? Mais x logaritmo na base 5 de a. Bom, este que aqui está é x. Temos isto praticamente resolvido. Este que aqui está é o logaritmo na base 5 de 5 levantado a 3x sobre 2. Vou tirar aqui os parênteses, isto é menos 1 menos x vezes x. Este aqui, bases iguais, dá ali o 3 meios, não é? Isto é 3x sobre 2, 3 meios de x, menos 1 menos x quadrado, ou seja, isto é menos x quadrado mais 3x sobre 2 menos 1. E, portanto, está feito. A nossa resposta é A. Sim? Portanto, aplicamos aqui as regras dos logaritmos todas, bem? Todas as que nós conhecemos. Não é? Neste aqui foi a da potência, a da diferença, a do produto. Aqui em cima fizemos também a da mudança de base. Portanto, aplicamos tudo praticamente nestes dois exercícios. Bem? Portanto, tenham cuidado a aplicar as propriedades. Só são válidas em R baixo. Tá bem? Normalmente este tipo de coisas, este tipo de problemas são sempre trabalhados em R+, não há assim muitas rasteiras no exame, mas convém estar atento. Tá bem? Portanto, está feito. Vamos resolver aqui o 6. O último desta terceira parte. É uma inequação com logaritmos. Tá bem? Tem aqui uma coisa esquisita, mas tem que tratar bem dela. A primeira coisa, temos aqui uma inequação, a primeira coisa que devem fazer é sempre determinar o domínio de validade da inequação. Sempre. Tá bem? A primeira coisa que devem fazer. Então, o domínio disto são todos os x pertencentes a R, tais que x quadrado mais 2 é maior do que 0. Esta que está aqui não nos chateia nada, porque isto é sempre verdade. Tá bem? Ou seja, isto é uma condição universal. Depois, aqui este tem que ser maior do que 0, ou seja, a raiz quadrada de 3 menos x tem que ser maior do que 0, mas para a raiz quadrada ser positiva, o 3 menos x tem que ser maior do que 0, portanto, também a raiz quadrada ali não nos afeta nada, e aqui x mais 1 tem que ser maior do que 0. Ok. E, portanto, este que está aqui, nós já vimos que é uma condição universal. Universal em R.
não nos chateia. Este que está aqui é a mesma coisa que ter menos x maior do que menos 3, ou seja, x inferior a 3. E este que está aqui é a mesma coisa que ter x maior do que menos 1. Portanto, este que está aqui é a mesma coisa que ter os x reais, tais que o x é inferior a 3 e o x é maior do que menos 1. Ou seja, o domínio de validade será de menos 1 até 3 aberto. Maior do que menos 1, inferior a 3. Está feito, está bem? Depois, o que é que nós podemos fazer aqui? Temos este aqui que é um bocado esquisito. Vamos tratar desta à parte para não estarmos aqui a mexer muito com ele, está bem? É um bocado esquisito. Temos aqui um logaritmo na base raiz de 2 da raiz quadrada de 3 menos x. Bom. O que é que eu posso fazer aqui? Como eu tenho aqui 2, eu vou mudar para a base 2. Vou fazer uma mudança de base. Então, como é que eu faço? Isto fica o logaritmo na base raiz de 2, na base 2, desculpem, e aqui também. Logaritmo na base 2, aqui fica de 3 menos x e aqui fica de raiz de 2, certo? Bom, o raiz de 2, então, posso escrevê-lo como o logaritmo na base 2 de 2 levantado a 1 meio. Aqui vou deixar este aqui quietinho. Menos não, igual. Este aqui dá então 1 meio. 1 meio. Este aqui é 1 meio. Portanto, o que nós temos aqui é logaritmo base 2 da raiz quadrada de 3 menos x e aqui temos 1 meio. Este 1 meio, portanto, dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Posso escrever este assim. E ele está mesmo ali a pedi-las, eu passar este para cima. Ou então escrever este aqui como 3x menos 2 levantado a 1 meio e passar 1 meio para baixo. Cuidado! Eu posso passar 1 meio para baixo neste domínio, porque neste domínio, de menos 1 até 3, 3 menos x é sempre positivo, não há problema nenhum, está bem? Posso fazer isto, é aquilo que eu estava a dizer aqui, está bem? Eu aqui poderia fazer isto, neste domínio não há problema nenhum, está bem? Portanto, isto é sempre maior do que 0. No entanto, aqui como o 2 está aqui, não é? Eu posso pegar nele, passar para cima, nunca há problema. Então eu posso escrever isto como um logaritmo na base 2 da raiz de 3 menos x quadrado. Reparem que eu, ao cancelar estes, não estou a alterar o domínio, não é? Porque como este é sempre maior do que 0, a raiz quadrada de 3 menos x é maior do que 0 e 3 menos x tem que ser maior do que 0. Não estou a alterar nada, não é? Estou para cima, corta ali. Portanto, neste domínio não há nenhuma alteração aqui a isto. Portanto, obviamente nós estamos a trabalhar sempre aqui x pertencentes a este domínio D. Portanto, neste domínio D, aquela equação fica. Agora vamos resolver. Neste domínio, D, aí na equação, fica como? Fica logaritmo na base 2 de x quadrado mais 2, menos, não é? Fica este aqui. Menos. Este que está aqui eu vou já substituir por este. Logaritmo na base 2 de 3 menos x, maior ou igual a 1 mais, não é? Ficou 1, mais o logaritmo na base 2 de x mais 1. Bom, conselho de amigo, não transformem estas coisas em quocientes, ou seja, não façam este a dividir por este. Estava certo, podiam fazê-lo, tá bem? Depois passar tudo para este membro e tal, fazer estas contas todas e fazer um quadro de sinal. A minha recomendação é que não o façam, ou seja, transformem, em vez de transformar em quocientes, em produtos. E ficam com inequações mais simples de resolver. Tá bem? Essa é a minha recomendação, é a recomendação que eu vos dou. Portanto, este menos logaritmo na base 2 de 3 menos x, vou passá-lo para aquele lado, tá bem? E vou transformar isto tudo aqui num produto. Sim? Vou só escrever este que está aqui como um logaritmo
na base 2 de 2. Portanto, o que nós temos aqui é logaritmo na base 2 de x² mais 2, maior ou igual, logaritmo na base 2 de 2, mais logaritmo na base 2 de x mais 1, mais logaritmo na base 2 de 3 menos x. E, portanto, eu aqui posso aplicar a propriedade do produto, não é? A soma dos logaritmos é o logaritmo do produto, portanto isto fica logaritmo na base 2 de x² mais 2 maior ou igual logaritmo na base 2 de 2 vezes x mais 1 vezes 3 menos x. Ok, e agora, como a função logarítmica de base 2 é estritamente crescente, portanto, como este é maior do que este objeto é maior do que este objeto. E, portanto, fica então x² mais 2 maior ou igual a este. Eu vou já fazer aqui as contas. Este aqui fica 2x mais 2, 3 menos x, e agora i, x naquele domínio, para nós não nos esquecermos que estamos a trabalhar naquele domínio. Em princípio, se não meterem, como escreveram aqui, que estamos a trabalhar neste domínio, em princípio não haverá desconto. Mas se calhar meter é melhor para nós não nos esquecermos que no fim temos de intersetar com o domínio. Não é? É sempre uma boa chamada de atenção. Portanto, este fica aqui. Fica então x² mais 2 maior ou igual. Isto aqui fica, ora, 2x vezes 3 dá 6x. 2x vezes menos x dá 2x². 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos x, menos 2x. E x em d. E agora, tudo para o primeiro membro. Tenho aqui x² mais, este vai ali com mais 2x², fica 3x². 6x menos 2x dá 4x. Para o outro lado fica menos 4x. 2 menos 6, menos 4. Este 6 vai para aquele lado, fica 2 menos 6. Maior ou igual a 0 e x pertence a d. Temos então aqui uma inequação de segundo grau que se resolve daquela maneira que nós sabemos. Zeros, esboço. Sempre, 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 sempre. Não há maneira diferente de fazer isso. Quer dizer, mas podemos fazer com quadros de sinal e tal, mas este é o método standard e resulta sempre também. Portanto, deixar os zeros aqui. Fica x igual 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 4, certo? Sobre 2 vezes 3, que dá. Bom, aqui dentro dá 16, ora 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 4 dá 48, fica menos por menos, dá mais 48, 16 mais 48 é 64, podem fazer isto na máquina, é claro. Raiz de 64 é 8, tá bem? Portanto isto fica 4 menos 8 dá, eu vou só confirmar, a ver se eu não me enganei aqui nas contas, portanto aqui dá 4 menos 8 dá menos 4 sobre 6 dá menos 2 terços, ou 4 mais 8 dá 12, 12 sobre 6 dá 2. Tá bem? Eu vou só confirmar, a ver se eu não me enganei aqui. Isto às vezes, uma cabecinha. Pronto. Exatamente. No final ainda está. Portanto, temos aqui os zeros desta função, não é? Vou expressar só o seu gráfico aqui, rapidamente. O gráfico da função que tem esta expressão analítica é uma parábola com probabilidade voltada para cima, qualquer coisa deste tipo, não é? Certo? Tem um zero então em menos 2 terços e outro em 3 não, em 2. Certo? Isto aqui é y igual a 3x² menos 4x menos 4. Nós queremos maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é esta parte toda aqui. Ali aquele, esta parte toda, não é? Portanto, isto é maior ou igual a 0.
isso ou se o x estiver naquele intervalo. Isto não é o conjunto de solução da inequação, não se esqueçam disso, tá bem? Este é maior ou igual a zero se ele estiver ali. Portanto, o que nós temos que fazer agora é intersetar com o domínio. Intersetando com o domínio, bem, se eu intersetar com o domínio, vou aqui buscar uma coisinha destas. Mais vale fazer uma nova. Né? Aqui tenho, então, por aqui está o 0, não é? Aqui está o menos 1, menos 2 terços, por aqui o 2, por aqui o 3. Portanto, o domínio é de menos 1 aberto a 3 aberto. Portanto, é este aqui. O conjunto de solução da inequação é de menos infinito até 3 fechado, até menos 2 terços fechado, e de 2 fechado até mais infinito. Certo? Portanto, a nossa solução é este bocadinho e este bocadinho aqui. Portanto, é só dizer que o conjunto de solução da inequação é, então, o intervalo menos 1 a menos 2 terços, união, 2 fechado a 3 aberto. E, portanto, temos o exercício 6 resolvido. Temos, então, a terceira parte da aula feita. São 11 horas, portanto, ainda temos uma horinha para fazer o resto. Não sei se consigo fazer tudo, mas acho que hoje está mais ou menos controlado. Então, temos o exercício 6 feito, é uma inequação, também costuma aparecer em exame, deste nível a um bocadinho inferior, às vezes também um bocadinho superior, já apareceram inequações de todo o tipo, deste tipo também com um bocadinho mais de contas, mas isto é mais ou menos standard, está bem? Aqui com mais ou menos raiz, com mais ou menos... Aqui com as raízes quadradas acho que nunca apareceu, mas pronto, nunca se sabe. Aqui era também só a ideia deste foi só para podermos fazer aqui podemos aqui aplicar mais uma vez a regra da mudança de base, que eu acho que é uma regra importante. Portanto, temos este feito, temos a terceira parte concluída, regressamos já então para a quarta parte. Até já.